Seguindo o nosso ciclo de aulas do nosso curso de controle de infecção hospitalar, é a hora de falar sobre a multiresistência bacteriana. Alguns conceitos básicos para você aplicar na sua prática clínica diária. E sempre gosto de começar com esse slide. É uma adaptação do que é a teoria darwiniana da sobrevivência do mais adaptado. E as bactérias não fogem a esse conceito. Certamente, antibióticos vão matar bactérias suscetíveis. As bactérias resistentes sobrevivem. E isso é um fato, e nós sabemos que grande parte da resistência se dá pelo uso indiscriminado de antimicrobianos. O que acontece? A mutação bacteriana é um fato que pode acontecer raramente, logicamente, como parte da evolução natural ou pela adaptação a meio adverso para ela se desenvolver. Isso acontece a cada número de ciclos, quer dizer, de replicação ou de multiplicação bacteriana. E isso acontece muito raramente. Porém, quando isso acontece, surge uma cepa mutante, que é a que está corada aqui de vermelho. Quando nós entramos com antibiótico terapia, nós vamos matar as suscetíveis. A vermelhinha ela vai ficar ali. E o que acontece? Ela vai ter espaço suficiente para quê? Para se multiplicar. Então, esse clone mutante sobrevive e se dissemina. É assim que aparece a resistência bacteriana no nosso dia a dia. E então, o que é resistência bacteriana? A resistência bacteriana, nós temos que falar nos 3 tipos que existem. E, portanto, falaremos inicialmente da resistência natural ou intrínseca. Ela caracteriza uma determinada espécie bacteriana e compõe a herança genética cromossômica do micro-organismo. Então, isso já veio com a bactéria, provavelmente de muito tempo atrás, e ela é, como nós geralmente infectologistas gostamos de falar, naturalmente resistente a alguns antibióticos. Por exemplo, a ausência do receptor para ação do antibiótico. Um exemplo clássico, por exemplo, é a enterobactéria gram-negativa Proteus. O Proteus, que é um dos principais causadores de infecções urinárias, por exemplo, Proteus é naturalmente resistente a polimixinas. Se você não sabia, saiba então agora que o Proteus é naturalmente resistente a polimixinas. Como é que ele adquiriu essa resistência? Não conseguiu-se até o momento explicar isso acontecer de forma adquirida e, portanto, infere-se que é resistência natural ou intrínseca. Outro tipo de resistência é a resistência adquirida. O que mais acontece atualmente com todas as cepas bacterianas? Então, é o surgimento do fenômeno de resistência a um ou vários antibióticos ou antimicrobianos numa população bacteriana que originalmente é sensível. Isso através de mutação ou transferência cromossômica, plasmidial, por vírus bacteriófago ou por transposições. Então, através desses mecanismos, bactérias que são resistentes, que elas se tornaram resistentes, vão transmitir a resistência para outras bactérias. E isso que acontece com mais frequência, 99% das vezes, essa resistência adquirida é o que acontece na nossa realidade, na nossa atualidade. E existe também a resistência induzida. É a desrepressão de genes responsáveis por uma determinada característica. Um exemplo clássico da resistência induzida são as bactérias do grupo CESP, aquelas que são produtoras do gene AMP-C.
Essas bactérias, como por exemplo Serratia marcescens, ela pode ser sensível no antibiograma às cefalosporinas, né, geralmente de segunda, terceira geração. O que acontece? Quando ela é exposta às cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração, ela manifesta resistência. O que acontece? O gene que codifica a resistência ele é ativado e em poucos dias todas as cepas são resistentes às cefalosporinas. Então isso se chama resistência induzida. E como é que surge a resistência bacteriana? Bom, o uso de antimicrobianos vai promover a adaptação, aquelas que sobrevivem, lógico, ou a morte dos micro-organismos. E esse fenômeno se conhece como pressão de seleção, às vezes também conhecida como pressão seletiva. Os micro-organismos que sobrevivem possuem genes de resistência que podem ser transmitidos a outros micro-organismos da mesma espécie ou até mesmo a outras espécies. Isso é clássico, todo mundo sabe. Muito provavelmente o gene de resistência a carbapenêmicos que foi adaptado pelas enterobactérias, por exemplo, o gene KPC ou BLA-KPC, né, que confere resistência a carbapenêmicos, as enterobactérias elas conseguiram, né, esse gene de resistência transferido provavelmente por outras bactérias gram-negativas, geralmente por Pseudomonas ou Acinetobacter, que não são da mesma família. Então, demonstrando-se que entre famílias diferentes ou gêneros de espécies diferentes pode também se transmitir a resistência bacteriana. As bactérias podem trocar ou transferir genes de resistência entre elas por diferentes vias, sendo que essas podem ocorrer independentemente da replicação bacteriana. Como é que é isso? Quando aconteceu o surto de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, ou KPC, em 2010, vocês já ouviram falar na mídia da chamada superbactéria, né? Inclusive a mídia falava, essa bactéria é tão poderosa que ela consegue afetar, consegue destruir, consegue se disseminar mesmo depois de morta. Lógico, é uma exageração, né? É um exagero, aliás, da mídia, mas não deixa de ter certa razão. O que acontece? Não é que a bactéria morta possa produzir dano ao paciente. A bactéria morta está morta e ela não tem mais ação deletéria, ação de injúria tisular. Porém, ela morta pode transmitir, sim, genes de resistência para bactérias vivas. Isso é um fato, isso acontece todos os dias, acontece esse tipo de transmissão. Então, muito cuidado. Às vezes, bactérias mortas, né, muitas vezes elas podem transmitir ainda através de transposições ou principalmente plasmídios, que são pedaços de DNA com a codificação da resistência, podem estar transmitindo a bactérias, né, que são viáveis. E então, quais são os mecanismos de resistência bacteriana? Primeiro, temos um mecanismo enzimático. Nós vemos aqui o antimicrobiano, aquela estrelinha azul. Ela consegue penetrar na célula, porém a bactéria tem uma enzima que vai destruir o antimicrobiano. Exemplo clássico, carbapenemase. Exemplo clássico, beta-lactamases. O que eles vão fazer? O antimicrobiano entra, a beta-lactamase, como é o caso das carbapenemases, que também são beta-lactamases, vão se juntar ao antimicrobiano e eles vão destruir, hidrolisar, destruir o antimicrobiano. Acabou, não tem mais efeito. Outro mecanismo de ação é a alteração da permeabilidade. Os antimicrobianos, para entrar na célula bacteriana, precisa passar por algumas estruturas chamadas de porinas, como se fossem alguns poros. O que a bactéria faz? Ela altera a conformação molecular dessas porinas, fazendo com que o
o antibiótico não consiga se adentrar à célula. Assim de simples. Por isso se chama alteração da permeabilidade. Outro mecanismo é a bomba de fluxo. O antimicrobiano consegue entrar através da porina, porém, automaticamente a célula bacteriana recruta esse antimicrobiano e expele para o lado de fora através de uma bomba de fluxo que vai gastar energia. Então, a despeito de uso de ATPs, a bactéria expele o antimicrobiano para o extracelular. Nós temos também a alteração do sítio de ação. Uma característica também de algumas bactérias, elas modificam o sítio de ação para elas não terem mais efeito. Por exemplo, o que acontece com algumas bactérias, com alguns estafilococos, por exemplo, eles modificam, por exemplo, a proteína que liga as penicilinas, as famosas PBPs, né? Penicillin Bounding Protein. Elas modificam a PBP, a penicilina cristalina entra e ela não vai ter mais efeito. Por quê? Porque ela não vai ter a PBP usualmente com que ela consegue se ligar. A ligação não vai acontecer e, portanto, o antibiótico não tem mais efeito. E aqui nós vemos também à direita esse anelzinho colorido, é descrito aí do lado, genes de resistência. Isso aqui é chamado de plasmídio. O plasmídio não é mais do que um pedaço de DNA bacteriano que contém informação para codificação de proteínas e codificação de mecanismos de resistência contra a maioria dos antimicrobianos. Quando nós falamos da transferência dos genes de resistência, olha o que acontece. Como é que ela pode transferir essa informação? Vemos aqui à direita, aqui em cima, duas bactérias se encontram uma com a outra, simplesmente há uma transferência de uma para outra. O plasmídio colorido, ele vai passar de uma célula para outra por contiguidade, assim de simples. Embaixo à direita, nós temos a transferência de resistência, dos genes de resistência, através de vírus bacteriófagos que infectam uma bactéria e levam para outras bactérias. Né? Chama-se bactéria infectada por vírus bacteriófago. E temos em cima à esquerda uma bactéria morta, né? Vocês veem que está destruída, mas mesmo a bactéria morta, ela solta, digamos assim, os pedaços de DNA que contêm a informação da resistência, e esses pedaços de DNA são captados por bactérias que são susceptíveis e automaticamente elas se tornam resistentes. Quando nós falamos, né, e todos nós já vimos, né, um antibiograma, quando uma cultura vem positiva, nós pensamos imediatamente numa imagem como esta, né? Uma imagem que nós todos praticamente temos visto na nossa formação como médicos na faculdade, né? A famosa placa com agar e os disquinhos de antibióticos mostrando halos, quer dizer, enquanto o halo for maior, é sensível ao antibiótico, enquanto o halo for menor ou inexistente, é resistência. Isso é muito bonito, isso é muito legal, porém não é o que atualmente existe. Essa metodologia não se usa mais. Atualmente a metodologia é bem diferente. Por quê? Esse disco, aqui embaixo nós temos a imagem como se nós tivéssemos cortado esse agar, né, transversalmente, e a gente vê o disco, ele tem um antibiótico e esse antibiótico ele vai difundir através do agar e por isso que a bactéria não cresce ou vai ser destruída. Por esse motivo é que se chama de discodifusão. Mas atualmente nós temos coisas melhores. Um deles é o famoso E-teste. O E-teste é uma fita que contém antimicrobianos
em diferentes concentrações. Nós vemos aqui, por exemplo, uma fita de e-teste escrito AK. AK é a sigla para a denominação da amicacina, um aminoglicosídeo. E temos várias titulações ou concentrações, e nós vemos logicamente que a partir mais ou menos de 1,5 a 2 miligramas começa a aparecer um halo, e esse halo indica que a bactéria é sensível. Então, o e-teste permite que nós calculemos e determinemos a MIC da bactéria para esse antimicrobiano, que é o caso da concentração mínima inibitória. Então, esse e-teste foi usado por muito tempo e atualmente ainda se usa para alguns antimicrobianos. Tá? Ele não está totalmente descartado, mas não é tão usado igual antigamente. Ainda se utiliza. Tá? Ainda é uma ferramenta muito boa para detecção e, lógico, determinação das concentrações mínimas inibitórias. E atualmente o que se utiliza são os métodos automatizados, ou chamado de automação. São métodos que são baseados em microdiluição. Não vou explicar nesse momento porque essa não é uma aula de microbiologia, mas nós temos várias marcas de aparelhos. Nós temos aí Becton Dickinson, Microscan, que é utilizado praticamente em toda a Secretaria de Saúde, exceto no hospital de base. Nós temos o Trek e o Vitek, que é um dos mais utilizados, a versão número 2, Vitek 2, utilizado na maioria dos hospitais particulares do DF. Então, esses métodos permitem a detecção e a identificação dos micro-organismos com gênero de espécie, baseado em testes, logicamente, testes enzimáticos, testes moleculares, principalmente de reações químicas, que permitem essa identificação, ok? E ao mesmo tempo também determinar qual é a concentração mínima inibitória. Mas nós temos atualmente um método muito moderno e que é utilizado em alguns hospitais particulares, principalmente no hospital de base. Nós temos um aparelho também desses, infelizmente no momento não funcionando, porém vou explicar um pouquinho. É o diagnóstico laboratorial por Maudy-Toff. Alguém já deve ter ouvido falar do Maudy-Toff. Maudy-Toff é uma metodologia baseada em espectrometria de massa. Vou explicar um pouco o que acontece com a espectrometria de massa. Pois bem, esse novo método, o Maudy-Toff, é uma aplicação da espectrometria de massa à microbiologia. Quer dizer, ele pode ser aplicado também para outro tipo de doenças, mas quando nós aplicamos ele para a microbiologia, acontece o seguinte: o material, nesse caso, por exemplo, um fragmento de tecido, sangue, ele é colocado numa placa com matriz e bombardeado como um laser. O laser vai evaporar o material. Um sistema vai ionizar e aspirar o material volatilizado, que vai chegar a detectores, os quais registram o tempo em que a substância chega ao detector e a sua quantidade. Cada patógeno tem um espectro característico que é analisado por um software. E através desse algoritmo, digamos, tecnológico, é que nós detectamos qual é o gênero e qual a espécie do micro-organismo. Parece meio de futurístico, mas isso é realidade e se utiliza atualmente para detecção de micro-organismos, e a grande vantagem é o tempo. Isso acontece entre 2 a 4 horas. Então, vai demorar 7 dias. O Maudy-Toff consegue dizer para a gente qual o gênero e qual a espécie em 4 horas, e em 24 horas, utilizando o método de microdiluição, por exemplo, com o método de automação, nós poderemos saber qual é o teste de sensibilidade a antimicrobianos. Mas pelo menos sabendo
o gênero e espécie, nós poderemos direcionar melhor nosso tratamento antimicrobiano. E atualmente nós temos os testes moleculares. Os testes moleculares, eles são baseados logicamente em reação cadeia polimerase em tempo real, o famoso Real PCR, né? Ele detecta genes específicos e os resultados, assim como o Malditov, são de 2 a 4 horas. Qual a vantagem do teste molecular? Como, por exemplo, temos o GenExpert e temos também, mais atual, o MicroArray. Esses testes permitem, além da detecção do gênero e espécie do micro-organismo, ele permite identificar genes de resistência a antimicrobianos. Imagina, em 2 horas ou até em 4 horas você consegue ter gênero, espécie e parcialmente, né, digamos assim, o teste de sensibilidade antimicrobiano. É muito legal, né? Isso existe atualmente, alguns hospitais particulares têm, lógico, na rede privada, na rede pública, aliás, não temos, mas como hoje em dia a gente sabe, e na aula de sepsia nós falamos isso, que tempo, né, para nós é vida. Imagina reduzir a 2 a 4 horas para podermos tratar especificamente, direcionadamente nosso paciente. Seria, pois, o teste, o método mais adequado para nós conduzirmos os nossos casos clínicos. E quais fatores que contribuem para o aumento da resistência bacteriana? Principalmente o uso inadequado de antimicrobianos, tanto no tratamento quanto na profilaxia. No tratamento, nós já temos hoje em dia informação de que não se deve seguir mais aqueles números cabalísticos, né, que todos nós aprendemos na faculdade. Tratamento por 7 dias, 14 dias, 21 dias, tudo múltiplo de 7. Né? Por quê? Por que acontece isso? Né? Isso tem uma explicação lógica, não vou entrar em detalhes. Hoje em dia se sabe que, por exemplo, uma pneumonia bem tratada, 7 dias é suficiente. Uma infecção urinária bem tratada, 5 dias é suficiente quando ela não é complicada. Entendeu? Então, no máximo que você vai tratar infecção são 10 dias, não precisa mais do que 10. Tanto faz você fazer 10 ou fazer 14. E, aliás, não é tanto faz, porque esses 4 dias a mais você está expondo bactérias que muitas vezes não tem nada a ver com a infecção, desnecessariamente, uma exposição desnecessária a antimicrobiano e, logicamente, criando resistência. Quando falamos de profilaxia, nós falamos na aula de antibiótico profilaxia cirúrgica. A profilaxia, no máximo, é até 24 horas após procedimento. A grande maioria das cirurgias é durante o intraoperatório e não mais do que isso. Todos nós já somos testemunhas de que se utiliza, né, não antibiótico profilático, senão profilêutico. Né? Eu costumo dizer que é assim. Né? Se deixa o antibiótico, né, profilático, entre aspas, que não é mais profilático, durante 2, 3, 4 ou 5 dias. Não, tira o antibiótico depois que eu tirar o dreno, ou deixa aí porque, né, vai que piora e não sei o que. Mas realmente isso não tem fundamento científico, não se deve deixar, no máximo 24 horas e não mais do que isso. Utilizar mais tempo só vai fortalecer, vai criar mais resistência bacteriana. A disseminação clonal, sim, nós temos às vezes clones que são muito, né, disseminação virulenta, como é o caso, por exemplo, do enterococo resistente à vancomicina. Uma vez que ele entra, é difícil erradicá-lo. Por quê? Porque ele se dissemina rapidamente, principalmente as superfícies. Colonização do trato digestivo por bactérias resistentes. E é por isso que nós temos que correr atrás, isso se chama vigilância microbiológica, nós vamos falar sobre isso mais na frente, né, de detectar pacientes que tenham dentro do trato digestivo bactérias resistentes, né? Bactérias resistentes, muito provavelmente como colonização, ou seja, eles não estão infectados, mas eles carregam consigo bactérias resistentes no trato digestivo. E como é que eles vão transmitir? É muito simples, né?
a transmissão através das fezes. Ou seja, o paciente muitas vezes não lava a mão quando vai para o banheiro, né? E aí termina disseminando. Ou às vezes o paciente mesmo, ele, né, às vezes está com diarreia, por exemplo, e ele termina disseminando essa bactéria para a pele do paciente. E aí nós vamos examinar o paciente e esquecemos de passar álcool na mão, ou esquecemos de usar luvas, por exemplo, quando o nosso paciente está em precaução de contato. Então tudo isso tem muito a ver e contribui para o aumento da resistência bacteriana. Quando nós usamos um antibiótico ou um antimicrobiano, temos que lembrar também que toda vez que nós usamos antimicrobiano, nós estamos induzindo resistência, queira ou não. Então, muitas vezes nós temos que lembrar, nós temos que usar antibiótico? Sim, usemos o antibiótico em doses terapêuticas. Então, nada de utilizar subdoses. Isso é bastante frequente, né? Tenho visto muito, por exemplo, prescrições em adultos de vancomicina 500 mg de 6 em 6. Não existe essa posologia, tá? Às vezes existe essa exceção para neonatos, casos muito especiais que podem ser utilizados nessas doses, mas normalmente se utiliza 1 grama de 12 em 12 para um adulto de 70 quilos ou mais, ok? Então usemos as doses terapêuticas, tá? Doses terapêuticas, para isso nós temos vários guidelines que nos dizem quais são as doses certas para o antibiótico, tá? Evitar, por exemplo, doses dobradas, doses aumentadas de antimicrobiano, né? O meropenem, por exemplo, é 1 grama de 8 em 8 horas. Às vezes, com orientação do infectologista, pode ser feito dose dobrada, 2 gramas de 8 em 8, mas isso não é e não deve se tornar uma praxe na sua prática clínica. Não pode, tá? Você vai induzir resistência também. Efeito colateral, diminuição ou eliminação da microbiota normal. Ou seja, infelizmente, toda vez que você utiliza antimicrobiano, você está varrendo com a flora intestinal, você está varrendo com a microbiota do paciente. E essa microbiota vai mudar enquanto mais tempo você mantiver o antimicrobiano para o paciente, né, de forma terapêutica. Então isso vai gerar seleção de clones resistentes e substituição da microbiota natural do paciente. Então isso é inevitável, acontece. Então quanto menos tempo nós conseguirmos expor o paciente ao antibiótico, melhor. E quando nós falamos de tendências, né, da resistência bacteriana, né, aos antimicrobianos, lembramos que na época de 50, 70, né, começaram a aparecer os principais estafilococos resistentes à penicilina, né, aquela que eu falei, a modificação das PPPs, né, das proteínas ligadoras de penicilina, e aconteceu já nos anos 50 até os anos 70. Nos anos 60, 80 começaram a aparecer os estafilococos resistentes oxacilinos, famosos MRSA, ou alguns bacilos gram-negativos resistentes a aminoglicosídeos. Atualmente nós temos o quê? Continuamos tendo o MRSA, que é um grande problema de saúde, principalmente no hemisfério norte, mas aqui também. Bacilos gram-negativos resistentes a diversos antimicrobianos, incluindo cefalosporinas, quinolonas, carbapenens, enterococos resistentes à vancomicina, que é o famoso VRE, pneumococos resistentes à penicilina, que já é uma realidade hoje em dia, tá? Existem alguns trabalhos mostrando, tá, que na América Latina já temos um número crescente de cepas de pneumococo, de Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina, micobactérias resistentes a múltiplas drogas, já temos também no Brasil já casos de micobactéria tuberculose resistentes à rifampicina. Isso é gritante, alarmante. E o que traz futuro? Que não é tanto futuro, em verdade é presente. Nós já temos no Brasil, foi publicado em 2013, se não me engano, pela microbiologista e médica também, doutora Flávia Rose, em São Paulo, o primeiro caso aqui na América Latina de estafilococo resistente à vancomicina. Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. Nós já tivemos e foi no Brasil, aliás, foi no HC. Né? Nós temos enterococos resistentes a diversos antimicrobianos, incluindo vancomicina, oxazolidonas como a linezolida, tedizolide e streptograminas. Bacilos gram-negativos resistentes a todos os antimicrobianos. Nós já temos Pseudomonas aeruginosa resistente a tudo, de cima
para baixo. Fungos resistentes aos azólicos. Nós temos uma resistência crescente, por exemplo, da Candida glabrata. Uma resistência crescente a fluconazol. Não responde mais a fluconazol. Isso de forma adquirida. E isso não é mais futuro, é atualidade. E o cenário atual é triste. Por quê? Porque as taxas de resistência em aumento e a descoberta de novos antimicrobianos caindo. Só para ter uma ideia, ano que vem, 2018, nós temos previsão de um antimicrobiano novo, né, um que vai ajudar para tratamento de Pseudomonas aeruginosa, né, que é o Ceftolozane com Tazobactam, e provavelmente entre também a Ceftacidima com Avibactam para tratamento de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. É uma boa opção. Tomara que possa ter uma boa ação e, logicamente, o uso criterioso desses antimicrobianos. Lembrando que são vários fatores envolvidos na disseminação da resistência microbiana. Nós temos fatores que são inerentes ao micro-organismo, como o caso do mecanismo de resistência, facilidade de transferência do gene de resistência, capacidade de sobrevivência, virulência e inóculo. Nós temos fatores relacionados ao paciente, como a presença de corpos estranhos, como por exemplo, sondas vesicais, catéteres vasculares, né? Próteses, por exemplo, ou órteses, né? Defesa, sistema imune do paciente, muitas vezes ele está imunodeprimido, isso favorece também a disseminação, vacinação ou não, flora normal, comensal, colonização por micro-organismos multiresistentes, né? Temos fatores relacionados ao ambiente, no caso de transmissão cruzada, adesão à higiene das mãos e as precauções de contato. Quando isso não acontece, acontece também a transmissão de bactérias multiresistentes, superlotação das enfermarias, isso não é novidade para nós. Nós vemos que muitas vezes enfermarias onde deveria ter 4 pacientes tem 6. Relação de número de enfermeiros com número de pacientes, isso também é bastante frequente, né? Existe uma normativa da Anvisa e do Ministério que diz, por exemplo, que para áreas críticas, por exemplo, para áreas de UTI, devemos ter um enfermeiro para cada 10 pacientes, né? E isso nem sempre se cumpre, tá? A limpeza do ambiente, equipamentos também é importante, detecção laboratorial precoce, tudo isso são fatores relacionados ao ambiente. E finalmente, ao uso de antimicrobianos. Lembrar, se utilizamos subdoses ou doses muito elevadas, vamos induzir resistência. Número de drogas, quando nós usamos uma droga, 2 ou 3, associação de várias drogas, infelizmente estamos induzindo resistência também. Duração do tratamento, lembrei de falar que uso por muito tempo também vai induzir resistência. Espectro de atividade, muitas vezes a gente utiliza esquemas de largo espectro sem necessidade, né? Concentrações teciduais, muitas vezes nós utilizamos, por exemplo, drogas que não penetram na topografia da infecção. Por exemplo, é absurdo querer utilizar clindamicina, por exemplo, para tratamento de uma infecção urinária por enterococo, mesmo que seja acessível à clinda, porque a clinda não penetra em trato urinário. Então, isso é importante você lembrar qual é o antibiótico e ler um pouquinho a respeito da farmacocinética e a farmacodinâmica. A resistência antimicrobiana, nós temos que falar também de estratégias para a prevenção, né? Então, nós temos o patógeno, que vai causar infecção. Nós vamos usar antimicrobianos, vai surgir resistência bacteriana e, infelizmente, o micro-organismo que era susceptível vai se tornar resistente. E que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça? Prevenir a infecção, que é o mais importante. Todos esses cursos, todas essas aulas são justamente direcionadas para quê? Para prevenir a infecção. Prevenindo a infecção, nós praticamente bloqueamos grande parte do surgimento de bactérias resistentes. Mas se nós não conseguirmos prevenir a infecção e a infecção não acontece, o que nós podemos fazer? Diagnóstico e tratamento efetivo. Então, não esquecer de sempre coletar culturas, exames específicos, ter um bom embasamento científico para saber quais são os principais agentes
né, etiológicos dessa infecção. Isso é importante, diagnóstico e tratamento efetivos, quer dizer que eles vão fazer efeito mesmo. Mas se mesmo assim nós temos que usar antimicrobianos, saiba utilizar o antimicrobiano. Saiba utilizar. Qual a dose certa, qual o tempo certo e qual a topografia, se esse antimicrobiano penetra bem ou não. Tá bom? Se mesmo assim nós, infelizmente, usamos antimicrobiano e se gera resistência antimicrobiana, nós temos a fazer prevenir a transmissão. Nós já sabemos que o paciente tem uma bactéria multiresistente, vamos prevenir a transmissão. Evitar, por exemplo, colocar o paciente em precaução de contato e seguir à risca as precauções. Elas não estão à toa, aquele cartazinho não está à toa no leito do paciente, nem no quarto do paciente, ok? Então, é para seguir as indicações. E nesse caso, lógico, poderemos a futuro mudar a perspectiva e que nossos micro-organismos voltem a ser susceptíveis. O que nos depara o futuro? Não, o presente. O que nos depara o presente hoje? O que nós temos hoje em dia? Nós falamos algumas coisas, né, num quadro anterior, mas eu trouxe algumas outras coisas novas que não estão naquele quadro. Pseudomonas pan-resistentes. Nós já temos isso hoje em dia e é uma realidade na nossa, no nosso dia a dia, principalmente nas UTIs. Pseudomonas que são resistentes a todas as cefalosporinas, resistentes a ceftazidima, resistentes a carbapenêmicos, resistentes a aminoglicosídeos, resistentes a polimixinas. Infelizmente, é um panorama obscuro realmente, porque não temos muita opção para tratar essas bactérias. Pseudomonas resistentes a polimixinas está aparecendo a cada vez mais. Muito cuidado. O uso de polimixina tem que ser sob orientação de infectologista ou de algum profissional que conheça, ou via também, de regra, sob orientação da farmácia clínica do hospital. Hoje em dia nós estamos difundindo e estamos preconizando a participação do farmacêutico clínico junto com a equipe multidisciplinar. Isso é fundamental e ajuda a reduzir o surgimento de bactérias resistentes. A Cinetobacter, que é outro bacilo gram-negativo, né, pan-resistente, também é uma realidade. Enterobactérias pan-resistentes, ou seja, Klebsiella, pneumonias, Escherichia coli, resistentes a tudo, cefalosporinas, resistentes a quinolonas, resistentes a aminoglicosídeos, a polimixinas e tudo mais. Isso é uma realidade atualmente. Estafilocose resistente à vancomicina, não somente o Staphylococcus aureus, sino como também os Staphylococcus coagulase negativos. Nós já tivemos e nós temos alguns Staphylococcus coagulase negativos, como por exemplo Epidermidis, Capitis, hominis, que são resistentes à vancomicina e já surgiram e é um perigo. Enterococo resistente à linezolida ou daptomicina. Nós sabemos que os VRE, que são resistentes à vancomicina, as opções terapêuticas são oxazolidonas, nesse caso linezolida, ou daptomicina, que é um lipopeptídeo. Muitas vezes nós já temos também enterococos que são resistentes a esses antimicrobianos. É triste, muito cuidado, porque isto realmente, depois disso, não tem mais nada o que fazer para essa infecção. Revisemos alguns conceitos básicos então. O que é colonização? A colonização é a presença do micro-organismo em um hospedeiro com crescimento e multiplicação, porém sem invasão ou dano tecidual. Ou seja, não há invasão de tecidos, simplesmente a microbiota do paciente foi substituída por micro-organismos que normalmente não fazem parte dessa microbiota. E isso chama-se de colonização. Infecção. A infecção já é diferente. É a entrada e multiplicação de um agente infeccioso nos tecidos do hospedeiro ou dos seus produtos com dano tecidual. Aí se chama infecção. Doença infecciosa é a manifestação clínica da infecção. Ok? Continuando com os conceitos, nós temos que contaminação. Saiba se expressar corretamente. Tá? Nós, humanos, nós não nos contaminamos. Quem se contamina são objetos inanimados, ok? Então, seu jaleco pode se contaminar.
A luva, a seringa, pode se contaminar. Agora, sua mão não se contamina. Sua mão se coloniza, tá? Não se contamina. É a presença de micro-organismos em objetos inanimados, roupas, objetos. Seu estetoscópio, por exemplo, ele pode se contaminar, tá? O que é portador? É a pessoa que possui potencial para transmitir algum agente infeccioso. E o portador pode ser colonizado ou infectado, pode ser um portador são ou sadio, ou pode ser doente, pode ser pré-incubação ou pós-incubação, nesse caso, paciente em convalescência, tá? Pode ser um paciente crônico ou um paciente transitório, intermitente ou contínuo. Então, esse paciente pode ter diversas caras, diversas formas de ele se apresentar. Muito cuidado, tá? Então, por isso, a importância, quem me conhece sabe que sempre na visita você tocou no paciente, tocou na área do paciente, tem que higienizar a sua mão, tá? Higienizar a sua mão, porque isso evita justamente essa colonização, mesmo que transitória, da sua pele, né? E evita, logicamente, o que você não pode evitar, por exemplo, a contaminação, por exemplo, né? A contaminação do seu jaleco. Por isso o seu jaleco tem que ser trocado diariamente, ok? Seu jaleco vai contaminar. E quando nós chamamos de infecção comunitária? A infecção constatada ou em incubação no ato da admissão do paciente, desde que não esteja relacionado com a internação anterior. Por exemplo, chegou um vovozinho para nosso pronto-socorro com tosse, febre, prostração. Nós fazemos diagnóstico de pneumonia. Esse paciente veio de casa, não esteve internado em nenhuma outra unidade de saúde, não era morador de casa de repouso, nem nada sobre isso. Então, nesse caso, nós consideramos a infecção como comunitária. São também consideradas infecções comunitárias a infecção associada com complicação ou extensão da infecção já presente na internação, por exemplo. A pneumonia nós começamos a tratar, mas o paciente piorou, fez uma consolidação maior. Nesse caso, é uma piora da infecção comunitária e continua sendo comunitária. A infecção do recém-nascido adquirida por via transplacentária, como por exemplo herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, AIDS, o HIV. Essa infecção do recém-nascido adquirida por via transplacentária também é considerada infecção comunitária. As infecções neonatais associadas à bolsa materna que seja superior a 24 horas, ou seja, lógico, isso aí vem da comunidade e não é hospitalar. Quando nós chamamos de infecção associada à assistência à saúde, o que antigamente se chamava como infecção hospitalar, qualquer infecção adquirida após a internação hospitalar e que vai se manifestar durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares, ok? Então, tudo o que aconteceu dentro do hospital, depois que o paciente internou, ele piorou, ele não tinha, por exemplo, pneumonia, teve uma pneumonia durante a internação, depois das primeiras 24 ou 48 horas de internado, isso é infecção associada à assistência à saúde ou também chamado de infecção hospitalar. Por exemplo, quanto tempo depois eu vou dizer que isso é infecção relacionada à assistência à saúde? Quando são cirurgias, como cesarianas, hernioplastia, colecistectomias, até 30 dias, né, eu posso dizer que está associado, por exemplo, com assistência à saúde. Quando nós temos cirurgia de implante de prótese, nós podemos detectar essa infecção até 1 ano depois da cirurgia. Cateterismo vesical, geralmente nós chamamos, né, infecção por cateterismo vesical associada à assistência à saúde até 7 dias depois da troca, até 7 dias depois da saída do dispositivo, nesse caso do catéter vesical, da sonda. Cateterismo vascular e ventilação mecânica, 2 dias depois de ter saído, ou seja, estubou, até 2 dias depois, se ele fizer pneumonia,
vai ser considerada como pneumonia associada à ventilação mecânica. Tirou o catéter vascular, mas ele fez bacteremia, demonstrou-se com a hemocultura que cresceu um germe típico de infecção de corrente sanguínea, isso vai ser considerado infecção de corrente sanguínea associada a catéter vascular, mesmo já sem catéter vascular, já tendo saído. Então, quais são os fatores que colaboram para a transmissão? Aqui, já falamos, né, anteriormente, não vou repetir. E as vias de transmissão dos micro-organismos? Nós temos a fonte e nós temos a via de transmissão e, finalmente, o hospedeiro susceptível. Então, nós vamos ter algumas situações que eu vou graficar aqui a continuação para você entender melhor como é que se transmitem os micro-organismos resistentes de um paciente fonte para um paciente susceptível. Contato direto. Como é que é contato direto? A fonte do micro-organismo entra em contato físico com mucosas e pele não íntegra com o hospedeiro susceptível. Por exemplo, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um pé diabético, por exemplo, infectado por uma bactéria multiresistente. O que acontece? O paciente ele consegue andar, ele está colonizado por essa bactéria, ele consegue andar e ele vai no ímpeto de querer ajudar outros pacientes, ele vai e ajuda outro paciente a comer, ou ajuda a dar banho em outro paciente. Então esse paciente entra em contato direto com pele, mucosas do outro paciente, ele vai transmitir bactérias para o outro paciente por contato direto. Qual o contato indireto? Nós temos a fonte e através de um objeto intermediário. Pode ser um termômetro, uma bandeja, um estetoscópio, mãos, nossas mãos. Tudo isso é um objeto intermediário que nós vamos transmitir, que é o que mais acontece, logicamente. Nós vamos transmitir esse micro-organismo multiresistente para um hospedeiro susceptível. Isso que acontece quando a gente não higieniza as mãos, por exemplo, com álcool. Quando nós não desinfectamos nosso. Quantos de vocês, por exemplo, desinfectam seu estetoscópio depois de examinar um paciente? Então não vai adiantar você higienizar sua mão se você não desinfecta seu estetoscópio. Vai utilizar o mesmo estetoscópio para um paciente, para outro paciente, lembrando que ele vai entrar em contato com a pele do paciente, com a roupa do paciente. Então, muito cuidado. Você sempre ande junto, eu sempre ando na minha visita com gases que eu coloco álcool, termino de examinar meu paciente e passo imediatamente no diafragma e praticamente em toda a parte, a extremidade, né, do estetoscópio. Isso tem que virar um hábito. Transmissão por gotículas, isso já foi falado para vocês na primeira aula, né, sobre precauções, e não vou entrar muito em detalhes. Nós temos a fonte do micro-organismo e através de gotículas, né, que são partículas grandes, ela vai chegar a um hospedeiro susceptível. Nós temos transmissão por aerossol, né, que através de partículas microscópicas bem pequenininhas vão chegar a um hospedeiro susceptível, como é o caso, por exemplo, da tuberculose pulmonar, por exemplo, né? Veículo comum, quer dizer, nós temos uma fonte e através de um veículo comum, mais de um hospedeiro susceptível pode vir a ser disseminado. Como é o caso, por exemplo, pode ser no seu estetoscópio, por exemplo. A gente não desinfectou ele e com o mesmo estetoscópio que nós fomos examinar um paciente colonizado por bactéria multi-R, nós vamos examinar 2 pacientes, por exemplo, depois que não estão colonizados e eles vão se colonizar. Então, utilizando um único objeto, nós vamos transmitir para mais de um paciente. Transmissão através de vetores, né? Nós sabemos isso, algumas doenças acontecem, doenças transmissíveis, né, vetoriais, através de um vetor que pode ser, né, um vetor biológico que proporciona crescimento e desenvolvimento do micro-organismo, como é o caso, por exemplo, do vírus da dengue, por exemplo, né, que ele tem parte do ciclo do vírus, acontece dentro do mosquito, né, do Aedes aegypti,
E temos vetores mecânicos, quer dizer, um vetor mecânico só transporta um micro-organismo. Tá? Então, e como que nós interrompemos a via de transmissão? Né? É aqui. A interrupção da via de transmissão se faz através das precauções básicas, que é a famosa precaução padrão, e as precauções adicionais. Nunca esqueçamos das precauções padrão. As precauções padrão são precauções que nós temos que fazer sempre, não necessariamente em paciente colonizado, nem em paciente infectado com bactérias ou micro-organismos multiresistentes. São precauções que nós temos que seguir sempre. Nosso paciente, por exemplo, tem uma ferida que é bastante secretiva, né? Então nós devemos nos paramentar na hora de fazer o curativo, por exemplo. Né? É um paciente, por exemplo, que está com diarreia e ele tem, por exemplo, Clostridium, já foi detectado Clostridium difficile nesse paciente. Nós precisamos nos paramentarmos antes de examinar esse paciente, porque logicamente ele pode disseminar isso para o nosso corpo, para a nossa pele, para o nosso jaleco, por exemplo, tá? E as precauções adicionais, logicamente, quando você detecta e você precisa fazer essa barreira. Mas o principal aqui é a aplicação das precauções básicas. Lembrando sobre a higienização simples das mãos, são 11 passos, você vai ver aqui claramente, né? A torneira tem que ser torneira de pressão, não pode ser aquela torneirinha de abrir e fechar, porque realmente ela não funciona, ela praticamente favorece uma recolonização, logicamente, da nossa mão. Então não adianta de nada, tem que ser por pressão. Utilizamos o sabonete, geralmente em áreas críticas é sabonete de clorexidina, né? Nós passamos nas palmas das mãos, na região interdigital, por dentro e por fora. Nós vamos passar também embaixo dos dedos, né? O dedão, que não podemos esquecer, todo mundo esquece de limpar o dedão, né? Na hora de passar sabonete. Na região tenar e hipotenar, por exemplo, da nossa mão, também é importante limpar essas áreas. Os punhos, que são importantes. Quantos de nós esquecemos, lavamos a mão rapidinho e esquecemos de passar o sabonete no punho? Importante. E se nós precisarmos de mais água, nunca utilizar a mão. Utilize o cotovelo para se enxaguar, ok? E utilizar papel toalha. Nada de utilizar roupas, né, mesmo que estéreis, porque todo mundo utiliza toalhas, por exemplo. Não, em casa pode. Dentro do hospital, jamais utilizar toalhas. É papel toalha descartável. Quando nós utilizamos álcool, aí é diferente. O álcool praticamente são os mesmos movimentos, só que, lógico, não tem água corrente. É simplesmente álcool. E o álcool você utiliza, você tem que deixar secar pelo menos, no mínimo são 20 segundos que você tem que utilizar para a higienização por álcool gel. A mão tem que secar espontaneamente, não vale assoprar não pode assoprar, porque aí você contamina, logicamente, você tem bactérias que vão sair através da sua fala e logicamente você vai assoprar e vai sair bactéria, então não pode assoprar, tá bom? Você utiliza a mesma metodologia, né, com álcool gel, lembrando que para a higienização com álcool gel a mão não pode ter resíduos ou sujidade visível. Se tiver, lavagem com água e sabonete. A higiene das mãos, quando que tem que ser feita? Nós temos esse cartaz que é bem famoso, tá? Dos 5 momentos. E tem que lembrar, antes do contato com o paciente e a sua área, tudo que está colindando perto do paciente. Antes do procedimento em sítio limpo. Por exemplo, você vai passar um cateter central, você vai passar uma punção lombar, você tem que higienizar sua mão. Depois do procedimento no sítio contaminado, por exemplo, você foi e você colocou, você fez um curativo, por exemplo, de uma ferida do paciente. Depois de realizar o curativo, você vai higienizar sua mão de novo. Depois do contato com o paciente, você foi examinar seu paciente, tem que higienizar sua mão depois de sair. Depois do contato com a área do paciente, você não tocou no paciente, mas você, por exemplo, foi modificar os parâmetros do ventilador mecânico do paciente, ou foi mexer, por exemplo, no conta-gotas do equipo,
né, de venóclice, tocou nisso aí, tem que higienizar sua mão de volta, tá? O melhor método é a fricção com álcool, a 70% álcool gel, ou, lógico, a lavagem das mãos com água e sabão. E a área do paciente, que nós falamos, logicamente, temos a área do paciente, que é tudo que está conectado ao paciente, e a maca também, ok? Tudo que estiver por baixo da linha da maca, essa parte central, é considerado contaminado, sítio contaminado. Ou seja, por isso você vê que as bolsas coletoras de urina, por exemplo, elas sempre estão do lado de baixo, porque são consideradas contaminadas, ok? E aqui, lembrando que nossas roupas, tanto as roupas privativas, e todo mundo que me conhece sabe que eu não tolero, não permito roupas privativas, por exemplo, nas enfermarias, por exemplo. Roupa privativa é para UTI, é para centro cirúrgico. Dentro da enfermaria é jaleco. Esse é o jaleco e tem que estar fechado. Nada de jaleco aberto. Você não vai para a enfermaria para desfilar. Você vai para a enfermaria para trabalhar e para assistir seu paciente. Então, jaleco suficiente. Modinha de estar pendurando o estetoscópio no pescoço também tem que começar a deixar de fazer. Isso não está indicado, não é legal. Seu estetoscópio, como nós falamos recentemente, você utiliza e quantas vezes você desinfecta ele? Nunca, né? Então imagina quantas bactérias estão passando para seu jaleco, estão contaminando seu jaleco. E lógico, jaleco é só para a área, né, de assistência a pacientes. Nada de sair fora do hospital desfilando com jaleco e indo para comer no refeitório. No refeitório nós temos vários cabides aí, cabideiros para você pendurar seu jaleco. Nada de entrar e comer, né, ou se servir comida com esse jaleco que está contaminado, ok? Esse aqui é um fluxograma final para mostrar o que normalmente se deveria fazer, tá? Atualmente a gente tem algumas dificuldades por conta de falta de material, mas normalmente o que nós temos que fazer? Quando nós recebemos um paciente, por exemplo, na nossa unidade, primeiro, verifique no prontuário se há alguma cultura positiva. Se há culturas de suave nasal e retal positivas, então notifique ao NCIH, né, e coloque o paciente em precauções adicionais de contato. Aí depois o NCIH vai definir se mantém ou se vai retirar as precauções, tá? Mas preventivamente você coloque. Se no prontuário há culturas de outros materiais positivos, notifique o NCIH, coloque o paciente em precaução de contato e aí o NCIH vai decidir se é para manter ou não. Se esses materiais de culturas positivas, né, também faz com que você coloque o paciente em precauções de contato, ok? Se todas essas culturas forem negativas ou não há culturas no prontuário relatadas, então você solicita interno paciente, você coloca em precaução de contato preventivamente e solicita suave nasal e retal. Encaminhe os suaves para o laboratório de microbiologia. Aí, qualquer dos suaves de vigilância microbiológica sendo positivo, o que nós pesquisamos, por exemplo, em suave nasal? Suave nasal, nós procuramos MRSA, única e exclusivamente MRSA. No suave retal, nós procuramos KPC, geralmente enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, e procuramos também alguns bacilos não fermentadores, como Acinetobacter e Pseudomonas, apesar que eles são mais colonizadores de árvore brônquica. Então, quando nós solicitamos vigilância microbiológica através do aspirado traqueal, nós vamos atrás, por exemplo, de Pseudomonas e Acinetobacter resistentes, logicamente multiresistentes. Se os suaves, tanto nasal e retal, forem negativos, você tira o paciente da precaução de contato e não precisa fazer mais nada. Se o suave for positivo, coloca o paciente em precaução de contato, e se for MRCA, o paciente terá a opção de poder fazer descolonização. Quando é gram negativo, não tem possibilidade nenhuma do paciente sair da precaução. Ele vai ficar em precaução de contato até alta hospitalar. Esse aqui
é uma tabelinha de quais são as principais bactérias consideradas multi-R. Alguns exemplos, não vou falar de tudo, você vai ter aqui 1 minuto que eu vou deixar isso aqui para você ler com calma quais são as bactérias. Tá? Por exemplo, Staphyloaureus, quando que eu considero multi-R? Quando é resistente a oxa, ou resistente a vanco, ou resistente a linezolida, para mim é multi-R. Né? Por exemplo, nós temos quando que eu considero uma Pseudomonas aeruginosas resistentes, multiresistente. Quando é resistente, por exemplo, a aminoglicosídeos e ou resistentes a carbapenêmicos, para mim ele é multi-R. Enterobactérias, como por exemplo Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, Proteus mirabilis, Citrobacter, Morganella ceracea, Providencia, todas essas enterobactérias, quando que considero para uma enfermaria convencional, ESBL positivo. Quando o resultado de cultura ele vier com a palavra ESBL positivo, ou seja, que é uma bactéria produtora de beta-lactamase de espectro ampliado, é considerada multiresistente. Ou quando você vê que é resistente, por exemplo, a aminoglicosídeos e cefalosporinas e ou carbapenêmicos. Lógico, aí é multi-R. Né? Por exemplo, no HRT, detecção de Burkholderia cepacia ou Stenotrophomonas maltophilia, que são duas bactérias fastidiosas, independente do antibiograma, nós consideramos como multi-R e nós isolamos esse paciente e colocamos em precaução de contato. Ok? Isso é válido só para o HRT. Ok? Não é válido para outros hospitais, isso vale para o HRT, tá? Quando falamos de fungos, por exemplo, Cândida, quando que eu considero resistente as cândidas? Quando são resistentes, por exemplo, a azólicos, como fluconazol, voriconazol e ou posaconazol, né? Às vezes pode ser resistentes a equinocandinas, né? Ou anfotericina, que é o pior, que ainda nunca tivemos isso aí, mas quando tiver é para logicamente lançar alerta, porque isso aqui não é comum, ok? Lembrando que essa tabela é uma tabela que é válida única e exclusivamente para o Hospital Regional de Taguatinga. Ela foi feita pelo Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do HRT. Para outros hospitais, por favor, consultar com sua própria CCIH, que ela tem essa tabela logicamente adaptada para o teu hospital, ok? Prevenir sempre é melhor que remediar. Por quê? Se nós melhoramos a técnica, né, uma técnica, por exemplo, no caso técnica de coleta de amostras, por exemplo, uma racionalidade no uso de antimicrobianos, segurança lá ao momento de utilizar um antimicrobiano e a qualidade do nosso atendimento, nós vamos ter muito mais chance de evitar a resistência bacteriana. E que nós temos em conta o risco e o custo. Né? Então, coisas que nós não podemos nos dar o luxo de perder. Tá? Infelizmente, hoje em dia, a maioria dos medicamentos para tratar bactérias multiresistentes são caríssimos. Infelizmente, nós temos que correr esse risco para evitar disseminação. Isso não é legal. Muito obrigado e nós nos veremos na próxima aula.